Olá, galerinha do nono ano, aqui estamos nós novamente, né? Nesse vídeo, galera, nós vamos fazer a correção detalhada aqui da atividade da semana 4 do PET 7 de matemática, nono ano, tá? Nessa atividade dessa semana, galera, aqui da semana 4, nós vamos trabalhar com resolução de problemas envolvendo os conhecimentos aqui, né, os conceitos das razões trigonométricas no triângulo retângulo, né, seno, cosseno e tangente. Então aqui nós vamos fazer a aplicação dessas razões trigonométricas, ok? Então vamos lá para atividades. Tabela trigonométricas. A tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos internos positivos, medindo entre 1 e 90 graus. Esses valores também podem ser encontrados em uma calculadora científica. A tabela trigonométrica facilita os cálculos de diversos problemas do cotidiano, que podem ser aplicados em diferentes áreas do conhecimento. Observe a solução apresentada abaixo para calcular o valor do ângulo em graus. Então, o que a gente tem aqui? Tem a situação aqui onde a pessoa está com um problema, e esse problema está em forma de um triângulo retângulo, e ele quer descobrir qual que é a medida desse ângulo aqui, x. Então, se você olhar aqui, o lado oposto ao triângulo retângulo aqui, é 50 km, que vai ser a hipotenusa, né? Então aqui você tem o lado oposto ao triângulo, né? E aqui, se você pegar em relação ao ângulo, que é o x, você tem a hipotenusa e você tem o lado adjacente. Então aqui, como que eu resolveria essa situação aqui? Eu tinha que descobrir o valor do x aqui, né, resolver esse problema utilizando a ideia do cosseno, né, porque o cosseno de x é o cateto adjacente, que seria 40 km, dividido pela hipotenusa, que é 50 km. Então, para descobrir o valor de x aqui, eu ia pegar o seguinte, cateto adjacente, 40 dividido por 50. Né? Ou seja, o cosseno de x aqui vai ser 4/5. Ok? Muito bem. Só relembrando aqui, né? O seno de x é a medida do cateto oposto ao ângulo x, dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno de x é a medida do cateto adjacente ao x, dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente de x vai ser a medida do cateto oposto ao ângulo x, dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo x. Ou também é a mesma coisa que você pegar o seno de x e dividir pelo cosseno de x. Ok? Muito bem. Disponível aqui nesse endereço eletrônico que foi acessado no dia 6 de maio de 2020. Vamos lá para a questão de número 1. Observando o desenho traçado pelos profissionais acima, o valor da hipotenusa é 50 km, que é o que eu te falei, que é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo aqui de 90 graus. E o cateto adjacente ao ângulo x mede 40 km. Por quê? Se esse lado aqui é a hipotenusa, o lado que está oposto ao ângulo reto, que está de frente, é o cateto oposto. O outro lado que sobrou vai ser o cateto adjacente, no caso aqui o 40 km. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo x? Consulte a tabela trigonométrica a seguir. Então, qual a razão trigonométrica que a gente pode usar? Cosseno de x. E aqui, usando a ideia da tabela trigonométrica, então vou pegar o seguinte, o que ele está pedindo? Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo x é... Então vamos lá, usando o cosseno de x, cosseno de x vai ser cateto adjacente, que é 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. Como ambos aqui estão na mesma unidade de medida, né, que é quilômetro, não precisa transformar nada. Então, se eu pegar aqui, 40 dividido por 50, vai dar 0,8. Olhando na tabela aqui, né, o cosseno, que é aproximadamente 0,8 aqui na tabela, vai ser o ângulo de 37. Cosseno aqui, cosseno está aqui. Cosseno, o ângulo 37. Vamos lá, cosseno. Aproximadamente aqui, o ângulo 37. Por quê? 0,788 e aqui o cosseno de 37 é 0,7988
E aqui o cosseno de 38 é 0,7888. E aqui o 36 é 0,809. Então aqui está mais próximo aqui do 37. Ok? Então o ângulo mais próximo que está aqui é o ângulo de 37 graus. Né? Ou seja, esse ângulo X ele é maior do que 36 e menor que 37. Então é aproximadamente 37 graus. Ok? Olhando aqui na tabelinha, ó, cosseno de 37 é aproximadamente 0,7986. Olhando a primeira casa decimal aqui é 9. Ó. Então é mais próximo aqui de 8. Se eu pegar aqui, ó, o de 36 é aproximadamente 0,81. Porque se eu pegar a terceira casa aqui é 9. Então na verdade soma mais um aqui. Então aproximadamente 81. Se eu pegar o 38 já vai dar um número maior também. Então aproximadamente aqui é um número menor, na verdade. Então aproximadamente aqui é o ângulo de 37 graus. Muito bem. Vamos lá. Aí nós temos a tabela aqui que nós vamos utilizar nessa atividade. Agora a questão de número 2. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo X na figura abaixo. Então, como ele quer que a gente calcule o ângulo X aqui, ó, o que a gente tem nesse triângulo aqui? Ó? Tem o valor da hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Tem o cateto oposto, porque é o lado que está de frente para o ângulo X. Então, aqui a razão trigonométrica que eu vou utilizar, que nós vamos utilizar, é o seno. Por quê? O seno é o quê? É o cateto oposto, né, que é o lado que está de frente, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de x vai ser 5,4 dividido por 12. Está tudo em metro, não precisa transformar. Se eu pegar 5,4 dividido por 12, dá 0,45. Então, qual que é o ângulo cujo seno é aproximadamente 0,45? Vamos olhar lá na tabela aqui. Ó. O seno aqui é a segunda coluna. Seno 0,45. É aqui aproximadamente o ângulo de 27 graus. Ó. Porque o de 26 já é 0,43, o 28 já é 0,46, então o mais próximo aqui é o ângulo de 27 graus. Então esse ângulo X aqui ele é aproximadamente 27 graus. Ok? Vamos lá para a questão de número 3. Observe a figura abaixo em que a representação esquemática está fora de escala. Para reforçar o pilar estrutural representado pelo segmento AB, esse segmento aqui, ó, que seria uma coluna, que mede 10 metros de altura, já tem aqui a medida, o engenheiro precisa calcular a largura do rio, indicada pelo segmento AC. Então, a largura do rio aqui, o segmento AC, que é a largura do rio aqui, ó, o segmento AC. Então, aqui de amarelo representa o rio está passando aqui. Então, a largura do rio ele equivale à medida do segmento AC. Então, ele amarrou uma corda no ponto B ao ponto C. Ó. Ponto B ao ponto C, ó, que é essa linha aqui. E mediu um ângulo de 22 graus, que é esse ângulo aqui. Pesquisa os valores das razões trigonométricas do ângulo de 22 graus na tabela acima e ajude o engenheiro a encontrar a largura aproximada do rio. Bom, como ele quer saber a largura aproximada do rio, eu fiz um esquema aqui embaixo. Ele quer saber a largura do rio, que é essa parte aqui que eu chamei de x. Ó. Ele tem o ângulo de 22 graus, ele tem a medida do lado oposto e quer saber a medida do lado adjacente. Então, qual a razão trigonométrica que eu vou utilizar? A tangente. Porque a tangente do ângulo de 22 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 22 vai ser 10 dividido por x. Olhando a tangente de 22 na tabela, no gráfico da tabela, na tabelinha, a tangente é essa coluna aqui, ó, tangente do ângulo 22. Ó. É 0,4040, 0,4040. Então, substitui a tangente de 22 por 0,4040.
0,4040 é a mesma coisa que 4.040 sobre 10.000, né? Porque aqui você tem 1, 2, 3, 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Faz uma regrinha de 3, ó. Vou multiplicar 4.040 vezes x dá 4.040x. E vou pegar 10.000 vezes 10, que isso aqui vai dar 100.000. Então, x vai ser 100.000 dividido por 4.040. 100.000 dividido por 4.040 dá aproximadamente, porque não dá um número inteiro, né? Aproximadamente 25 metros. Ou seja, então a largura do rio aqui, ó, que é a distância do ponto A até o ponto C, é de aproximadamente 25 metros. Ok? Muito bem. Vamos lá para a questão de número 4. O desenho abaixo, com representação esquemática fora de escala, foi usado para o cálculo estrutural de uma rampa de plataforma de manobras com mountain bike em uma praça da cidade. Qual é a medida do comprimento de cada rampa? Então ele quer saber a medida desse comprimento aqui de cada rampa. Veja que o comprimento aqui é a mesma, porque são figuras congruentes. Então vamos lá. Aqui tem a data onde foi o endereço eletrônico de acesso e a data aqui que foi acessado em 6 de maio de 2020. Então vamos lá, ele quer saber a rampa aqui, ó, o valor de x. Fiz um esqueminha aqui, ó. Por quê? O que acontece? Essa altura aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 graus com o chão. Então aqui o ângulo reto está aqui. Então o x aqui, ó, seja aqui ou seja aqui, que é a mesma coisa, o x aqui vai ser a hipotenusa, porque é o cateto oposto ao ângulo reto. E eu tenho um ângulo de 37 graus e eu tenho o lado oposto, ou seja, eu tenho o lado oposto ao ângulo e eu tenho e quero saber o valor da hipotenusa. Então a relação trigonométrica, a razão trigonométrica que eu vou utilizar aqui é o seno de 37. Por quê? Seno de 37 é cateto oposto, que vai ser a altura aqui, 1,8 metros, dividido pela hipotenusa, que é x. Então, seno de 37 vai ser 1,8 dividido por x. Aí, vamos olhar na tabelinha o seno de 37. Na tabelinha aqui, ó, seno, que é essa coluna aqui, ó. Opa, aqui, ó, seno. Seno de 37. Seno de 37 é 0,6018. Então, 0,6018. Igual a 1,8 dividido por x. Aqui é como se fosse 1, né? Então, vou fazer a regrinha de 3. 0,6018 vezes x dá 0,6018x. Igual 1 vezes 1,8 dá 1,8. Então, x vai ser 1,8 dividido por 0,6018. Porque o número que está multiplicando o x, o número que está acompanhando o x, galera, ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, vou pegar 1,8 dividido por 0,6018. Se você dividir 1,8 dividido por 0,6018, não dá um número inteiro, uma divisão exata. Então, aqui vai dar um valor aproximado de 3. Esse aqui é o símbolo de aproximado. Então, significa o quê? Que essa rampa aqui, o comprimento da rampa, é de aproximadamente 3 metros. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 5. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 6 metros de comprimento, qual é a medida da altura H de um andar para o outro? Então, fiz um esqueminha aqui, ó. Na verdade, já tem um esqueminha feito aqui, ó. Tem aqui a escada do shopping, que foi traduzido para essa figura aqui que representa um triângulo retângulo. E aqui tem o comprimento da escada, que ele está falando que é 6 metros. Aqui 6 metros. Ele quer saber a altura. Então aqui representa o piso inferior e aqui representa o piso superior. E a escada, ela está inclinada e forma um ângulo de 30 graus aqui com o chão, com o piso. Então, se ele quer saber a altura, o que a gente tem aqui? Ó? Que o comprimento da escada aqui, ó, vai ser a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Então, eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu quero saber o lado oposto, que é a altura, e tenho o valor da hipotenusa, que é
a escada. Então aqui a razão trigonométrica que eu vou utilizar é o seno de 30. Por quê? Seno de 30 é o lado oposto, o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 6. Aqui tem o endereço eletrônico, onde está o probleminha, e foi acessado em 6 de maio de 2020. Então vou usar o seno de 30, que é a altura dividido pela hipotenusa, ó, cateto oposto, que é a altura dividida pela hipotenusa, que é o comprimento da escada. Aí o seno de 30, olhando na tabela aqui, seno de 30 aqui na segunda coluna, seno de 30, ó. Seno de 30 é 0,5, você pode encher de zero aqui, 0,5 mil, 0,5, 0,5 milhões, isso aqui é a mesma coisa que 0,5. 0,5 em fração é a mesma coisa que um meio, ok? Então vamos lá. Então, seno de 30 é a mesma coisa que 0,5 em forma de número decimal. Em número decimal é 0,5. Em forma de fração é 1 meio. Então, substitui seno de 30 por 1 meio, igual a H sobre 6. Faz uma regrinha de 3, que é a multiplicar cruzado. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 6, 6. Então, H, que é a altura, vai ser 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, então significa que a altura de um andar para o outro é de 3 metros. Ou seja, então digamos que aqui você está no primeiro piso, aqui no segundo piso. Então, do primeiro piso para o segundo piso, tem uma distância de 3 metros, ok? E com isso, galerinha, aqui nós finalizamos aqui a correção do PET 7 de matemática do 9º ano, que é a atividade da 4ª semana, tá? Não esqueça de dar um like aqui, se inscrever no canal, para você receber novas notificações, novos vídeos, né? Lembrando que toda semana tem pelo menos aí 1 ou 2 vídeos postados referente ao PET. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, galera, acesse o canal, que aqui no canal você tem todas as correções do PET de matemática do 8º e do 9º ano, separado por semana, tá? Então, para de repente você está com alguma dúvida aí em alguma atividade de alguma semana aí, de algum PET, acesse aqui o canal e faça o melhor uso aí desse material. Podem divulgar com os demais colegas. O material aqui é exatamente para auxiliá-los aí nas atividades dos PETs, tá bom? Finalizando aqui, galera, um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não esqueça, todo conhecimento, por menor que ele seja, ele é um conhecimento, ok? Então estudar sempre, adquirir conhecimento sempre, tá bom? Abraços, turminha.